Eu quero trazer o meu testemunho agora para vocês e falar de uma mulher provada, que foi minha mãe. Eu vim de uma geração de pastores. Eu sou neto do pastor Manuel Inácio da Silva. O meu avô foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus em Recife. Eu sou neto da irmã Lia. A minha avó foi a 5ª dirigente do primeiro círculo de oração fundado no Brasil. Quando fala Brasil, fala o mundo. O primeiro círculo de oração do Brasil foi fundado em Casa Amarela, pela Assembleia de Deus da Cruz Cabugar. A minha avó foi a 5ª dirigente. Vim de uma família grande da Assembleia de Deus. A minha mãe dirigia um grande círculo de oração na nossa cidade. Era conhecida como profeta. As irmãs chamavam da minha mãe canela de fogo, um vaso de Deus. No ano de 68, a minha mãe estava grávida de mim. Ela estava no círculo de oração orando. Deus levantou uma irmã em revelação profética. Aquela irmã colocou a mão sobre a barriga da minha mãe e disse: mulher, dentro do teu ventre tem um varão escolhido por mim. Ele vai crescer e vai ser um pregador da minha palavra. A minha mãe creu, irmão, e recebeu aquela mensagem profética. Mas o tempo passou. O ano de 75, eu tinha 6 anos de idade. Eu fazia parte de um grupo na igreja chamado Cordeirinho de Cristo. Mas eu de cordeiro não tinha nada. Eu estava mais para lobinho de Cristo. Eu era a criança mais terrível da igreja, era eu. Eu perturbava todos os cultos. Eu derrubava a harpa das irmãs, bíblia, saía correndo na igreja. Quando os porteiros vinham atrás de mim, eu entrava debaixo do banco. A igreja nossa bem maior do que essa. Eu entrava debaixo do banco e ia saindo pelas pernas do povo. O porteiro me esperava no outro lado, eu via as pernas dele, eu voltava. Aí ficava no meio ali dos bancos, não dava para eles me pegar. Eu era terrível, irmão. Corria para lá, corria para cá. Os molequezinhos, os outros, os pequenininhos que ficavam junto de mim, eu descia o couro, descia a ripa. Os meninos queriam graça comigo de jeito nenhum. Eu era muito terrível. Mas ali, irmão, a maioria dos porteiros eram senhores de idade, não aguentavam me pegar. Mas Deus mandou um porteiro de outra cidade que veio congregar na nossa cidade. E o meu tio, que era o pastor da igreja, colocou ele na portaria. E ele era aquele porteiro zeloso. Porque tem 2 tipos de porteiro. Tem um porteiro zeloso e tem um porteiro padeciço. Já viu o porteiro padeciço? É aquele que fica assim, ó. Tem boca, não fala nada. Tem olho, não tá vendo nada. O menino pula, corre, derruba tudo ele. Igual um demente. Já viu um demente? Faz nada. Fica assim, ó. Serve pra portaria não. O porteiro tem que ser atento. É a criança pulando, é a criança correndo e ele. A criança mexe até com ele. Desce o couro nele, ele tá nem aí. Esse é o porteiro padeciço. Agora o porteiro zeloso não. O porteiro zeloso ele fica atento. Mexeu, fez barulho, correu. Ele tá em cima. Ele é tão zeloso que às vezes as pessoas acham ele chato. Mas não é. É zelo pela igreja do Senhor. Aí Deus mandou esse porteiro. E eu lá bagunçando nesse dia, correndo, pulando, plantando bananeira, fazendo diacho. Meu tio colocou uma ordem na igreja. Surgiu uma moda, porque infelizmente as modas saem para o mundo. Quem compra primeiro é a igreja. A igreja é a primeira a comprar a moda do mundo. Meu tio colocou uma ordem que não podia usar uma saia que saiu lá no Nordeste. Era uma saia chamada Deus queira que não caia. Essa saia era tipo uma toalha, enrolava, colocava um ganchinho assim, e qualquer vento derrubava ela. Então, a Assembleia de Deus proibiu as irmãs usar. E eu pulando ali, correndo, quando eu vi uma moça usando a saia Deus queira que não caia. Eu digo, essa é desobediente. Se eu arrastar a saia, meu tio vai achar bom, porque ela nunca mais vai usar, e eu vou ganhar um ponto com meu tio. Aí eu fiquei no corredor como esse aqui na igreja. Eu fiquei esperando uma hora ela entrar no corredor. Quando de repente aquela moça entra no corredor para ir tomar água. Ela vai, quando ela volta, eu digo, agora eu pego ela. Aí eu pego carreira no corredor, vum! Quando passo perto dela, vá na saia. Aí Deus queira que não caia, caiu. Eu arrastei. A coitada ficou em desespero. A sorte dela é que lá no Nordeste, as moças, todo mundo, as mulheres, usa outra saia por baixo. É uma saia... esqueci o nome da saia. É uma saia que elas põem por baixo. Como? Isso, é nágua. Ela usa uma nágua por baixo, é outra saia. Aí eu arrastei a de cima, aí ficou de baixo. Foi o livramento, senão ela ia ficar num aperto terrível. Aquele porteiro viu e viu a moça chorando. Ele chegou perto do outro porteiro e disse, mas rapaz, que menino danado é esse aí? Que desde que começou o culto que o cara tá pulando e correndo. Agora pegou a saia da moça, a menina tá chorando ali, vou pegar ele. Aí o outro porteiro com medo, irmão, que tem gente que tem medo de família grande na igreja. Família grande não manda na igreja não, irmão. Quem manda na igreja é Jesus. Família grande sai, Deus manda outra. É. Aí o porteiro com medo disse, só mexe não. A família dele é a maior família aqui. O tio é o pastor, a irmã é dirigente da mocidade, a mãe dirigente do coral, dirigente de oração, os irmãos bateristas, a família maior é dele. Não mexe não. O porteiro disse, mas a igreja não é deles, a igreja é de Jesus. Ele vai parar de bagunçar agora que eu vou pegá-lo. Aí a mocidade tinha ido para frente da igreja cantar. E os bancos dela estavam vazios da mocidade. Eu comecei a pular de banco em banco, pular de um lado, pular do outro, pulando lá, brincando em cima do banco. Terrível, irmão. Vamos dar fé, aquele porteiro bem altão, bem zeloso, veio.
Quando ele se aproximou de mim, ele deu um grito que eu quase caí de costa. Quando ele disse, menino, eu olhei e disse, opa, o que é que o senhor quer? Ele olhou para mim, bem sério, e disse, eu quero que você desça daí. Aí, bem com autoridade, eu fiquei com medo dele, desci. Aí eu já ia me embora, ele, epa, vem cá. Aí eu fui, ele disse, me dê sua mão. Eu dei a mão a ele. Quando eu dei a mão, aí já senti que o clima ficou ruim. Ele segurou e apertou. Eu digo, eita, negócio aí tá bom não. Aí quando ele apertou, eu fiquei com medo dele. Olhei para ele e disse, olha, o senhor tenha cuidado, que eu tenho pai e tenho mãe, viu? Ele disse, nem parece. Vem embora. Aí me levou para um corredor do lado da igreja, que é cheio de porta com cortina. Me levou para dentro de uma porta daquela, dentro de um quartinho daquele. Fechou a cortina, eu pensei, ele vai dar só uma bronca em mim. Quando ele fechou a cortina, deu logo uma chapuletada na minha orelha. Foi pai, eu não chambei. Aí quando eu me levantei chorando, ele disse, cala a boca. Eu digo, oxe, e tem que apanhar e ficar calado, é? Ele disse, cala a boca. Se você voltar a bagunçar aqui, você vai apanhar tanto que até o caminho de casa você vai errar. Eu digo, agora danou-se de uma vez. Ele disse, vá sentar e fique quieto. Irmão, eu nunca vi uma chapuletada fazer um camarada virar um santo. Eu virei um anjo. Não virei crente, não, era um anjo. Se Jesus chegasse naquela hora, eu era o primeiro a subir. Mas eu fiquei tão crente que até glória eu dava. Os meninos vinham para perto de mim, eu digo, vai para lá que aqui eu estou adorando, olha para aí. Eita, chapuletada boa, a orelha ficou vermelha. Aquele homem ficou escalado para ficar na portaria na terça e na sexta-feira. Aí passou um mês, a minha mãe viu que os outros dias eu bagunçava. Aí ela chegou para mim e disse, meu filho, por que na terça e na sexta você fica tão comportado na igreja? Eu disse, mãe, é o culto que eu mais gosto. Mas não era, irmão. É que quando eu ia entrar na porta, ele olhava para mim assim e fazia assim, cuidado, viu? Eu, beleza. Remédio doido é outro doido na porta, né? Os porteiros lá do Nordeste, irmão, eles são ensinados pela igreja para não deixar menino perturbar e nem deixar bebo bagunçar na igreja. Que às vezes o caba enche o quengo de pinga e vem perturbar na igreja. Eu pregando lá, 2 bebos, dando glória, aleluia. Eu digo, rapaz. Aí conversei com ele, mas pastor, aqui tem os bebos da glória. Ele disse, dá. Quando os bebos entram, eu já ensino os porteiros. Mas você pode ir lá em Recife, você vai ver que os homens mais fortes da igreja são os porteiros. Bem grandes, já para intimidar os cabras. Aí quando um bebo vai entrando na igreja, que o porteiro percebe, vai logo 3. Um entra na frente do bebo, um do lado, outro de outro. Aí os 3 já juntam o bebo e olha, se você bagunçar aí na igreja, aí vai levar você lá pro quartinho, vai estar no cacete tão infeliz, e só solta você amanhã. O bebo diz, nada, rapaz, eu vou adorar a Deus. Já entra dando glória. Eu pregando e o bebo, aleluia, dando glória, eu digo, mas olha que coisa boa. Mas olha o remédio, bagunçou o couro desse. Criança lá na igreja você não vê pulando e bagunçando não. No Nordeste você não vê não. Porque tem mãe, irmão, que traz o filho, solta o filho para bagunçar na igreja. O porteiro vai reclamando, ela acha ruim, fica brava. Então não vai lá para Pernambuco não. Porque se você for para lá, soltar o seu filho para bagunçar lá, ele vai apanhar. Se você chiar, apanha também. Lá o remédio é para todo mundo. Lá não tem negócio não. Ali, irmão, eu era muito terrível, terrível, terrível mesmo. Eu louvo a Deus que meu filhinho Jonathan canta. O negócio dele é tocar bateria, gosta de fazer barulho. Mas é uma benção. Não puxou o pai quando era pequeno não. Eu era muito terrível. Eu não tinha amiguinho, eu brincava muito só. Eu sou filho da velhice dos meus pais. Quando meu pai estava em casa, ele fazia fazendinha no terreiro da usina que a gente morava pra gente brincar, eu e ele. E a minha mãe também, a minha mãe e o meu pai que me dava muita atenção. Mas um dia eu estava brincando com uma vassoura de cavalinho, andando ali ao redor de casa. Meu tio tinha ido passear na nossa usina, descansar. Ele amarrou uma rede no pé de manga de um lado para o outro, ficou lá deitado. E eu comecei a brincar, correndo para lá, para cá. Quando de repente eu vi o meu tio na rede. E ele roncava, aí eu digo, meu tio está dormindo. Fui lá perto dele, e ele estava dormindo. Eu digo, mas rapaz, como meu tio é folgado, come, agora vem deitar aqui, ninguém pode fazer barulho. Aí eu olhando para ele, eu olhei para a perna dele. Eu nunca tinha observado a perna de um homem adulto. E eu vi que a perna do meu tio era muito cabeluda. Aí eu puxei assim, aquele pelo grande. Aí eu achei estranho, eu olhei e disse, oxê, meu tio deve ter nascido com erro da ciência. Naquela semana, minha mãe tinha comprado caranguejo e tinha rapado as pernas do caranguejo com a faca. Eu digo, então eu vou limpar a perna dele e aproveitar que ele está dormindo. Aí eu fui atrás de uma faca, irmão. Só que a minha mãe sabia como eu era, ela colocava tudo no alto, as coisas, não dava para pegar. Aí eu desisti, não encontrei faca para limpar as pernas dele. Aí quando eu desisti, no muro da minha casa, lá não tinha energia, a gente usava candeeiro. Em alguns lugares chama lamparina. É uma latinha. E ali quando eu pego o candeeiro, tiro o pavio do candeeiro. Tem um produto que não é álcool, é querosene, que eles põem para acender. Aí tirei o produto e fui passar na perna do meu tio. Aí dei massagem na perna dele, passei. Quando eu estava dando massagem com querosene, ele acordou. Ele olhou para mim assim, meio assustado. Aí eu passei a mão, dei uma risada para ele. Aí ele disse, coitadinho do meu sobrinho, tão bonzinho. E o povo diz que o bichinho é endemoniado. Aí fazendo carinho pro tio dormir, eu digo, é verdade, durma. Aí o meu tio foi dormir, irmão, ficou dormindo. E eu brincando com a vassoura, eu já tinha dado a massagem nele.
Quando eu vi que ele estava dormindo, eu voltei. Eu digo, agora é a hora da operação geral. Aí peguei o fósforo e pum, toquei fogo. Meu tio levantou, irmão, parecia filme de terror. Correndo, gritando desesperado. Queimou o corpo do meu tio inteiro, deu queimadura 3º grau. Quase que o meu tio morre. Eu tinha um instinto, irmão, dentro de mim terrível. Meu tio sendo queimado vivo e eu achando aquilo tão engraçado. Ele gritando e eu morrendo de rir. Mas depois que a minha mãe ajudou, que apagou o fogo dele, minha mãe me deu um couro que eu nunca esqueci, irmão. Me deu um couro e colocou 1 hora de joelho com milho debaixo do joelho. Para arrebentar os milhos, ficou tudo no meu joelho. Era o castigo lá, é esse. Minha mãe, quando ia trabalhar, ela procurava as pessoas para me deixar. Ninguém queria ficar comigo. Olha como eu era tão bonzinho, ninguém. Não, pode levar para lá. Lá no Nordeste, elas dizem assim, quem colocou seu Mateu é que balance ele. A minha mãe foi escalada para ir ao Recife, porque meu avô morava no Recife, e a minha mãe era a única da cidade que a gente morava, na usina, que andava um pouco no Recife, sabia andar. Porque São Paulo é perto daqui, né? Dá o quê? Quantos quilômetros? 80 quilômetros. Mas tem irmã que solta ela lá em São Paulo, ela só vem daqui uns 3 meses. E olha lá se acertar voltar. Porque a cidade, quem mora no interior, quando vai na cidade grande, fica perdidinho. E a minha mãe sabia andar no Recife. As irmãs juntaram o dinheiro e deu para minha mãe e comprar o pano para fazer a farda do ciclo de oração da festa das irmãs. E eu fui com a minha mãe, peguei o trem na cidade de Ribeirão e fomos para a cidade do Recife, a capital de Pernambuco. Chegando no Recife, descemos numa estação de trem chamada 5 Pontas. Descendo no Recife e fomos ao centro. Compramos o pano para fazer a farda do círculo de oração. A minha mãe era profeta, irmão. Quando ela chegava na igreja, as irmãs olhavam para ela e as irmãs que não conheciam diziam, olha, aquela ali, aquela irmã ali que é o vaso de Deus. É aquela que Deus usa. Minha mãe era muito usada e as irmãs gostavam muito da minha mãe. Mas Deus resolveu provar minha mãe. De uma provação dura. Quando minha mãe voltou comigo, já tinha comprado os panos, entramos dentro da estação 5 Pontas. Eu entrei primeiro pela roleta e corri para se esconder. Eu fui brincar com a minha mãe de se esconder. Eu me escondi detrás da porta do banheiro da estação. A minha mãe começou a me procurar e já ficou aperreada, porque o trem estava parado. E o trem já estava indo embora para a nossa cidade. Minha mãe ficou desesperada sem saber o que fazer. Ali, irmão, minha mãe me procurando, o trem parado, sai um garoto de dentro do trem. E aquele garoto confundiu minha mãe. A minha mãe pensou que o garoto era eu. Aquele garoto usava uma roupa igual a minha. Eu estava com uma camiseta preta e um short vermelho. Aquele garoto estava com uma camiseta azul e um short vermelho. Só que aquele garoto usava também um tênis que eu também estava usando. Na época, todo garoto lá no Nordeste usava esse tênis. Era um tênisinho chamado Conga. Era um tênis azul e branco. Mas era antigo. Alguém aqui já conhece? Quem conhece aqui esse tênis? Ah, bastante gente. Esse tênis aí todo garoto usava. Quando a minha mãe viu o garoto, ela pensou que era eu. O garoto entrou novamente dentro do trem. Minha mãe correu e entrou dentro do trem. O trem fechou as portas, irmão. E levou minha mãe. Por causa de uma brincadeira. Eu perdi o colo da minha mãe. Eu perdi o carinho da minha família. E perdi a oportunidade de crescer em um lar evangélico com apoio ministerial. Perdi o privilégio. Perdi minha infância por causa de uma brincadeira. Não brinque de ser crente, não. Seja crente. Quando alguém procurar você para coisas carnais, rejeite, porque você é cristão. Agora é moda, irmão, os crentes jogar futebol. Virou moda na igreja. Mas quando você está jogando bola, almas estão morrendo. Precisando de uma palavra sua. Precisando ouvir que Jesus salva da sua boca. Tenha compromisso com Deus. Pare de brincar. Porque senão Jeová vai trazer você numa cadeira de roda. Aí você vai parar de jogar bola e vai ganhar alma para o reino dele. Deus tem plano com pessoas aqui, além do que você imagina. Então Deus quer que você tenha um compromisso maior com ele. Rejeite o mundo e procure agradar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Por causa de uma brincadeira, irmão, eu perdi minha mãe. Quando eu saí detrás da porta daquele banheiro, o trem estava levando a pessoa mais importante da minha vida, a minha mãe. A minha mãe, irmão, me defendia de tudo e me defendia de todos. Um dia minha mãe estava tirando leite da vaca no curral. Ela amarrou a vaca e levou para o curral para tirar leite. Eu ia entrando no curral, um outro garoto que estava com um pai que era boiadeiro, disse para mim, olha, não vai com essa roupa não, que vaca não gosta de cor vermelha. Eu disse, então eu vou ver agora se gosta ou não. Aí tirei a camisa para passar na cara das vacas. Quando eu entrei dentro do curral, saí passando, as vacas não faziam nada. Só que a vaca que a minha mãe estava arrastando, levando, a vaca olhou e viu eu fazendo aqueles movimentos, ela invocou-se e veio para cima de mim. Quando a vaca arrastou, minha mãe não esperava, estava com a corda segura na mão. A vaca derrubou minha mãe na lama e arrastou por dentro do curral. Uma fepa de madeira que estava na lama travou o seio da minha mãe. Ela perdeu o controle e soltou a corda. Ela caiu entre a cerca. A madeira da cerca cegou o seu olho esquerdo. Minha mãe caiu ali sangrando e com a bola do seu olho para fora. Os meus tios entraram, pararam a situação. Minhas pernas travou ali. A minha mãe correu machucada e me abraçou.
E disse, graças a Deus, meu amigo, que não aconteceu nada com você. A minha mãe não estava preocupada com ela, irmão. Estava preocupada comigo. É o único ser que a Bíblia faz uma comparação com o amor de Deus. É o amor de mãe. Mãe ama mais do que marido, mais do que namorado. Mãe ama mais do que tudo. Mãe ama mais do que o pai. O amor de mãe, irmão, é sobrenatural. Se uma filha, por mais desobediente que seja, ela sai para uma balada, de 10 horas eu estou aqui, mãe. Deu 10 horas, o pai já está roncando. A mãe não. Quando a filha não chegar, a mãe não dorme. A mãe, irmão, é o ser na terra que merece o maior carinho. É a mãe. Mas só sabe o valor de uma mãe quem já perdeu a sua. Eu perdi minha mãe. Perdi minha mãe naquele dia. Perdi minha alegria. Perdi minha juventude como criança. Perdido, eu fiquei chorando ali, desesperado. Minha mãe voltou para a nossa cidade. O garoto que ela pensou que era eu, ela encontrou lá dentro, viu que não era. Ela ficou sem saber o que fazer. O meu pai já estava esperando a gente. Quando a minha mãe chegou, meu pai disse, cadê meu filho? Minha mãe disse, eu perdi o garoto. Meu pai rapidamente conseguiu um carro na prefeitura e voltou para Recife com a minha mãe. Eles ficaram 3 dias me procurando. O recurso financeiro do meu pai só deu para ficar 3 dias pagando hotel e gasolina me procurando. Depois de 3 dias, que acabou o dinheiro, meu pai tinha que voltar para a nossa cidade. Meu pai revoltado, chegou para minha mãe e disse, você tirou minha alegria de viver. Tirou o meu filho. Eu sou filho da velhice, irmão, do meu pai. Eu era o xodó do meu pai. Meu pai revoltado com a minha mãe disse, a partir de hoje, você não é mais minha esposa. Tirou o credencial da igreja, rasgou. E disse a minha mãe, a partir de hoje eu também não sou mais crente. E nem quero crente na minha casa. Meu pai ficou revoltado. Não falava mais com a minha mãe. A minha mãe, quando ia dirigir o circo de oração, que ela era dirigente, as irmãs sempre admiravam ela. Mas depois que ela me perdeu, quando ela entrava na igreja, as irmãs comentavam e diziam, olha aí a irresponsável. Perdeu o garoto de 6 anos. Nessas alturas, a criança já morreu. A minha mãe curvava a cabeça, dobrava o joelho e chorava, irmão. Além de ter me perdido, era acusada pelas pessoas. Ela não tinha palavra. Minha mãe conta que quando andava na feira, cidade pequena, as irmãs diziam por zombaria, ô irmã, cadê o seu filho? A senhora não disse que ele ia voltar? Já faz 3 anos. Minha mãe dizia, mais um dia ele vai voltar. Minha mãe disse que chorava, irmão, na rua, lembrando das presepadas que eu fazia, das artes que eu fazia. Eu era filho da velhice, os meus irmãos tudo já homem, já grande, e a minha mãe sentia muita falta de mim. O tempo foi passando, eu estava na rua para sobreviver. Eu comia lixo e pedia esmola às pessoas. Quando você vê um mendigo pegando um pedaço de pão estragado e comendo, para você ele é nojento, mas ele está comendo porque ele tem fome e ninguém dá comida a ele. Eu comia, irmão, comida estragada, às vezes até com bicho tinha que comer, para matar a fome. Uma sexta-feira à noite eu estava dormindo. O Recife de dia é quente, mas à noite faz frio por causa da brisa do mar. E no frio muito grande, eu peguei cachorro de rua, vira-lata de rua. Eu abraçava ele para o calor dele me aquecer. Eu abraçava os cachorrinhos e dormia junto com eles. Um dia, chegou 2 rapazes perto do banco de feira que eu estava. E aquele rapaz começou um com o outro e disse, olha, esse menino aí deve ser estrupador de animal. Vamos pegar ele. Quando eu ouvi eles falando isso, eu digo, não. Vou me levantar e falar para eles que o cachorro é só para me aquecer para eu conseguir dormir. Quando eu me levantei, um daqueles meninos me deu um chute com uma bota. Aquelas botas que tem uma chapa de ferro na frente. Quando bateu no meu rosto, aquela chapa de ferro, não sei se estava soltando, ela abriu minha boca. Eu carrego hoje essa cicatriz que cortou de um lado a outro. Abriu minha boca e quebrou meu maxilar. Eu caí no chão, não podia gritar porque o maxilar estava fora. Eu me levantei para correr. O outro amigo dele pegou um negócio que é tipo um dedo de ferro, põe um dedo assim e fica uns dedos de ferro e deu um soco no meu rosto. Quando ele bateu, eu já estava machucado, eu caí desmaiado, tremendo ali. Eu fiquei debaixo daquele banco de feira sangrando a noite inteira. Quando foi de manhã, um moço que sempre passava ali, ele me dava pipoca. E ele me viu ali naquele banco porque ele sempre passava ali. Ele me pegou e me levou ao hospital. A enfermeira, quando começou a costurar minha boca, o médico, ela disse, mas quem fez isso com um garoto desse? O médico disse, isso deve ser um cheira-cola, ladrão. Foi roubar a carteira de alguém e fizeram isso com ele. Costura a boca dele e põe ele para fora que ele está fedendo muito. Eu via o tratamento como eu não era nada, não era ninguém, não existia. Me tiraram dali para fora. Eu olhei para o céu, irmão, e eu lembrava que a minha mãe contava a história que Deus dava pão às pessoas da terra e água para que elas não morressem de fome. Naquele período já fazia dias que eu não tinha comida. O médico, se era para eu tomar, porque eu não podia mastigar, tomar sopa. Mas aonde que eu ia arrumar sopa? Eu não tinha dinheiro. Quando chovia, eu pegava a lama da chuva e eu bebia. Eu ia para a beira da praia e eu pegava coco, resto de coco que as pessoas bebiam e jogavam, e bebia água do coco.
O coco novinho, ele faz tipo uma laminha de coco. Eu comia aquilo, era a minha sopa. Não tinha sopa para mim. Passava noite e noite com fome. Apanhava muito dos outros garotos. Mas um dia eu estava na frente de um quartel-general antigo do Recife. Eu pensei que seria meu socorro, mas foi a maldição da minha vida. Parou uma mulher com um carro e aquela mulher dava sopa para meninos de rua. Eu não sabia quem era aquela mulher. Aquela mulher era a macumbeira mais poderosa do estado de Pernambuco. Conhecida como Tia Diná, comandante e chefe do alto escalão da magia negra. Quando eu entrei na fila para comer a sopa, ela me tirou da fila. Eu disse, a senhora não vai me dar sopa? Ela disse, claro que eu vou. Estou tirando você da fila porque você é uma criança especial. Você vai comer a sopa que você quiser. Aquela mulher me deu bastante sopa. E ela chegou para mim e ela disse, você está na rua por quê? Você não tem pai nem mãe? Eu disse, eu tenho, mas eu me perdi da minha mãe e eu não sei voltar para minha casa. Eu falei o nome da minha cidade para ela, ela disse que não conhecia. Ela falou, olha, se você quiser, eu levo você para minha casa. E eu vou cuidar de você igual um filho para mim. Eu perguntei para ela, na casa da senhora, tem comida para eu comer? Ela disse, claro que tem. Eu disse, tem uma cama para eu dormir? Ela disse, tem. Eu disse, então eu vou para sua casa. Eu fui para o maior centro de bruxaria do estado de Pernambuco. Fica em Prazeres, perto do Beco do Mussu. Toma conta de um quarteirão a outro. Ali só entra ator, atriz, empresário muito rico, pessoas poderosas financeiramente, para fazer pacto satânico. Aquela mulher disse, olha, eu preciso de você. E você vai ser meu substituto. Eu vou ensinar você a arte da magia. Eu comecei a conhecer a força satânica da magia negra. Ela chegou para mim e disse, olha, você não tem pai e você não tem mãe. Eu disse, claro que eu tenho pai e tenho mãe. Ela disse, não tem. Você vai ficar nesse quarto trancado. E só vai sair dele quando você entender que você não tem pai e não tem mãe. Ela me trancou em um quarto escuro durante 45 dias. Ela só me dava comida 10 horas da noite. Ela colocava um prato de uma sopa estranha debaixo da porta. Mas com fome eu tomava. Depois de 45 dias, eu não lembrava de pai, não lembrava de mãe. Eu passei por um tratamento de um Ugan. É um tratamento de limpeza espiritual na mente, para não lembrar mais do passado. Eu não lembrava mais de nada. Tomei aquela sopa durante 45 dias. Costumei tomar a sopa. Quando eu saí do quarto, eu pedi a ela a sopa. Ela disse, vai lá na geladeira e pegue. Eu fui pegar a sopa. Quando eu abri a geladeira, não tinha sopa. Era sangue humano que ela me dava com sal. Mas ali eu estava acostumado. Dentro daquele processo, eu comecei a liberação de receber incorporações de guia. Ela me trancou em um quarto de desenvolvimento mais 7 dias para receber os guias. Os guias mais fortes, eles são controlados pelos babuê, os babuá, o babaoliá e os babalorixá. São os pais de santo poderosos de Angola. Esses pais de santo, se ele fizer um ritual para matar uma pessoa, ele mata a pessoa naquela hora, se Deus não tiver plano. Se fizer um ritual para pôr uma lepra, uma doença, a pessoa perder toda a sua parte financeira, ela é perdida e destruída. São os pais de santo mais poderosos da magia. Ela me trancou em um quarto, que era dos babalorixá de desenvolvimento, durante 7 dias. No penúltimo dia que eu estava ali, eu comecei a receber as incorporações dos guia, que só os pais de santo graduado poderoso recebia. Os babuê, os babuá, e os baboliá e os babalorixá recebia. Eu recebi numa noite só os guias que todos eles recebiam de ano em ano. Quando eu saí dentro daquele quarto, a mãe de santo olhou para mim, ela viu o número de grau da magia negra que eu recebia, as incorporações. Ela ficou com medo. Ela disse, olha, eu vou mandar você agora para a Bahia, porque você está recebendo um guia muito forte e eu não trabalho com eles. Você vai ter que ir para a Bahia desenvolver com a mãe menininha do Cantuar. Me mandou para a Bahia. Fiquei de 7 a 8 meses com a mãe menininha do Cantuar. A mãe menininha me ensinou toda a arte da magia, todo o controle de poder satânico, toda a força da magia negra. Quando eu saí de lá, ela disse para mim, olha, você vai comandar 27 terreiros do alto escalão da magia negra. Não aceite desaforo de nenhum homem. Eu dava um salto de 3,5 metros de altura. Deus sabia que eu ia me converter. Sim ou não? Sabia ou não sabia? Ele sabia que eu ia contar hoje a vocês que eu dava um salto de 3,5 metros de altura. Sim ou não? Só que ele sabia que vocês não iam acreditar. Aí ele permitiu eu ir numa praia chamada Velmar, perto de uma usina chamada Trapicho, perto da cidade do Cabo. Lá eu dei um salto de 3,5 metros de altura. Um pai de santo chamado Pelé bateu uma foto e me deu aquela foto. Eu não sabia para que ia servir. Hoje eu sei. Serve de testemunho. Aqui estou incorporado com o Exu Capa Preta e o Exu do Lodo, dando um salto de 3,5 metros de altura. Nenhum homem, na sua capacidade humana, ele consegue fazer isso. Isso é a incorporação de um Exu poderoso da magia, que me dava força e poder sobrenatural. Incorporado com essa entidade, eu mataria qualquer homem e qualquer pessoa que me desafiasse. Eu passei a ser temido e conhecido em Pernambuco como menininho do inferno, o pai de santo mais novo do estado de Pernambuco. Comecei a fazer grandes trabalhos. Em 82, eu conheci o Dr. Roberto Marinho, o dono da Rede Globo. A mãe de santo disse para mim, olha, eu vou te apresentar um homem muito poderoso.
E que ele gostar de você, ele vai contratar você para trabalhar para ele. Fiz um ritual para ele, ele gostou. Me contratou para consagrar as suas novelas e as suas minisséries. Eu consagrei a minissérie em 82, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Passei nesse período consagrar as novelas. Se, irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele não condena o inocente como culpado. Porém, o culpado, Deus não popa como inocente. Se esse copo de água está aqui, e é uma ordem que não pode beber a água desse copo, eu bebo, sem saber. Eu sou inocente ou eu sou culpado? É? Por quê? Porque eu não sabia. Mas se é proibido beber essa água, e eu sei, e eu bebo, eu sou inocente ou eu sou culpado? Sou culpado porque fiz sabendo. Vocês vão ficar sabendo de algo aqui, que a partir de hoje vocês não vão ser mais inocentes. A partir de hoje vocês vão ser culpados. Consagrei as novelas para a Rede Globo de televisão. Isso aqui é um papelzinho do pedágio indo para o Rio de Janeiro. Da minha cidade até aqui, tem quase 9 pedágios. Ele está 9 papelzinhos desse aqui. Atrás está escrito, criança desaparecida. Essa criança desapareceu, ela tinha 13 anos de idade. O Fabiano, ele desapareceu em 96. 13 anos de idade. Será que o Fabiano saberia falar para as autoridades o nome do pai e da mãe com 13 anos? Sim ou não? Será que ele sabia dizer o bairro e a cidade que ele mora? Sim ou não? Então já era para estar em casa, não era? Por quê? Faz tanto tempo e ninguém encontrou o Fabiano ainda. Eu vou lhe explicar por quê. Aqui tem outro papelzinho, a Tatiane. Ela desapareceu em 92. Ela também tinha 13 anos e não voltou mais para casa. Aqui tem vários papelzinhos de pessoas que desapareceram, que não voltaram mais para casa. Sabe por quê, irmão? Essas pessoas aqui, elas não se perdem. Elas são sequestradas para ser sacrificadas em rituais de magia negra. Eu comecei, irmão, consagrando novela. E ali eu conheci os atores, as atrizes. Conheci as pessoas famosas. Eu conheci Renato Aragão, Didi dos Trapalhões. Didi me procurou para fazer um trabalho para ele. Eu fiz o trabalho, ele me pagou. Só que eu fui fazer o agradecimento da oferenda para Iemanjá, a rainha do mar, numa praia chamada Boa Viagem, no Recife. Quando eu cheguei na praia Boa Viagem, que eu levei a oferenda de agradecimento a ela, ela se materializou dentro do barco e disse, olha, eu não quero nada do que você me trouxe aí. Eu disse para ela, o que é que a senhora quer? Ela disse, olha, eu não quero nada disso, eu quero sangue. Eu falei, de que espécie de animal? Ela disse, eu não quero sangue de animal, eu quero sangue humano. Mas eu não quero sangue de homem não, eu quero sangue de mulher. Eu quero que você vá lá na fora e me traga aqui uma moça de 15 anos de idade. Pega o punhal do 7 facadas. Dê 7 facadas nela aqui dentro do mar. Jogue ela dentro do mar. E eu vou beber o seu sangue. E vou comer sua carne. Eu saí para fora do mar para buscar uma moça de 15 anos. Quando você sai de casa, o diabo está de olho em você. Você vai para o trabalho, ele está de olho em você. Aonde você vai, o diabo está de olho em você. Você sabe por que ele não faz nada com você? Porque quando ele olha para você, tem um anjo com a espada de fogo olhando para ele. Aí ele não pode fazer nada com você. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livra. É por isso que o diabo não pode pegar você. Porque os anjos de Deus estão do seu lado. Eu fui buscar uma moça de 15 anos. Fiquei na porta de uma escola esperando terminar a aula. Quando terminou, saiu aquela multidão de jovens. Eu fiquei esperando, mas saíam jovens com característica de ter mais idade. Ali eu fiquei esperando, quando de repente saiu uma mocinha baixinha. Às vezes é pequenininha, mas é velha que só, né? A minha esposa é deste tamanho, tem 32 anos. Não cresceu, eu não sei porquê, eu acho que na época não tinha fermento. Aí esperei aquela moça sair, quando saiu, fui seguindo ela. Ela entrou em uma rua, que não tinha muito movimento. Eu encostei o carro rápido, desci e dei uma gravata no pescoço dela. Desmaiei ela e joguei dentro do carro. Peguei o livro da escola dela, joguei dentro para não deixar rastro. E levei. Levei para a Praia Boa Viagem para sacrificar ela. Aquela moça tinha que morrer para Renato Aragão fazer sucesso mais e ganhar mais dinheiro. Quando eu cheguei na Praia Boa Viagem, aquela moça tornou do desmaio. Vi uma viatura da polícia passando do meu lado. Quando de repente ela começou a gritar, eu fiquei com medo da polícia ouvir o barulho e me enquadrar. Eu encostei o carro para desmaiá-la de novo. Mas quando eu encostei o carro, aquela moça abriu a porta de trás e correu. E eu corri atrás dela. Se aquela moça corresse para o centro do Recife, eu não poderia pegar ela porque alguém poderia ajudar. Mas ela correu para a beira da praia. E a Praia Boa Viagem é muito larga, é bem grande. E eu corri atrás dela na praia. Rápido eu alcancei ela. Aquela moça era branca de cor. Seu olho estava roxo de tanto chorar. Desesperada, com medo da morte.
Eu estava com um punhal, com 7 travão, punhal do 7 facada. Corri e alcancei ela rápido. Ela chorando, desesperada, eu disse para ela: olha, se você correr eu vou travar o seu braço e você vai sangrando até lá. É melhor você ir numa boa comigo, eu mato você, você nem vai sentir a dor da morte. Aquela moça estava em desespero, irmão, com medo de perder sua vida, seu futuro, os seus projetos e o seu sonho. Eu era um instrumento do diabo. Para mim matasse ela não tinha problema nenhum. Mas eu me aproximei para pegar ela e levar. Ela chorando, desesperada, olhando para mim, com medo da morte, querendo socorro. Eu me aproximei dela. Quando eu me aproximei, ela deu um passo para trás, levantou a mão. Eu pensei que ela ia tentar se defender, lutar comigo. Eu digo, eu dou um soco na testa dela e desmaio. Me aproximei mais perto e fui dar um soco nela. Aquela moça levantou a mão e deu um grito. Disse: Satanás, pelo poder do nome de Jesus, eu te repreendo agora. Naquele momento surgiu uma luz forte daquela moça, me candeou, derrubou-me no chão através do Exu e o caboclo que estava comigo. Eu caí no chão. Na hora que eu caí no chão, aquela moça estava toda vermelha, brilhando, se aproximou de mim e disse: moço, eu tenho dono, e o meu dono é criador do céu e criador da terra. Só quem tem dono aqui, levante a mão e dê glória a ele nessa noite. Aleluia. Naquela hora, o meu corpo paralisou e eu não consegui me levantar. Aquela moça foi embora. Quando eu me levantei, aquela moça não estava mais ali. Mas quando eu entrei dentro do carro, encontrei o livro da escola dela. E ali tinha nome e endereço dela. Eu disse: ela deve ser uma mãe de santo, mas eu vou matar ela no ritual. Chamei os pais de santo forte para fazer o ritual comigo. Fizemos o trabalho. Eu mandei o Exu do Lodo matar ela. O Exu do Lodo não voltou mais para o centro. Eu fiz outro ritual e mandei o Exu Caveira, o Deus da morte, matá-la. O Exu Caveira foi e voltou. Se materializou no centro. Materializado, se apresentou para mim. Eu disse: você matou a moça? Ele disse: não. Nem matei e nem posso matar. Eu não posso tocar no fio de cabelo dela. Eu disse: ela é mais graduada do que eu, é mãe de santo ela. Ele disse: não, eu não posso matar ela, porque ela pertence ao Deus Todo-Poderoso. Você pertence a um Deus que é tremendo e é terrível. O diabo não pode tocar na sua vida, porque Deus está do seu lado para te dar vitória e te livrar das mãos de Satanás. Aleluia. Eu fiquei revoltado com aquilo. Eu liguei para a mãe menininha do Cantuária, na Bahia, me explicar com ela. E contei a situação para ela. Ela disse: o que a entidade disse para você? Eu disse: olha, falou para mim que a moça era crente e não podia matar. Ela disse: mas você ficou 8 meses comigo aqui, e eu falei para você várias vezes que não pode fazer trabalho contra esses cristãos. E eu disse: mas qual é o problema? Eles não é gente não? Ela disse: é gente, mas o Deus dele não deixa que a macumba pegue neles. Macumba não pega na tua vida porque o teu Deus te protege contra ela. Eu disse: agora? Ela disse: olha, você lembra que eu falei que você poderia ser um grande baboer? Ou um grande babalorixá? Eu digo: sim. Ela disse: você quer ser? Eu disse: claro. Ela disse: então, para de mexer com os crentes. Eu disse: se eu não parar? Ela disse: você vai morrer. Eu disse: mas quem vai me matar? Ela disse: o Deus dos crentes. Eu disse: mas a senhora disse para mim que os meus guias me protegem de tudo e de todos. Ela disse: mas dele não. Ele arrebenta com tudo. Fale para o seu irmão: o seu Deus arrebenta com o teu adversário nesta noite. Rabacabanda gachou me de quebedecia. Rador que dissur que dai. Rei chope a camão, triassur que dai. Macumbeiro que faz macumba contra você vai morrer de fome, porque a macumba não vai chegar na sua vida. Não tenha medo de macumba nem de macumbeiro, porque o maior é Deus e Deus está contigo para te dar vitória. Aleluia. Apresentei, irmão, vários trabalhos nesse período. A mãe de santo disse para mim: olha, quando alguém falar para você fazer um ritual de morte, procure saber quem é a pessoa que vai ser atingida pelo ritual. E se for cristão, não adianta você fazer. Eu fiquei nesse naipe fazendo dessa forma. Uma moça me procurou depois de uns 15 dias e disse: fiquei sabendo que o senhor faz trabalho de morte e eu quero matar uma mulher. E eu disse: o que ela fez para você? Ela não fez nada para mim, só que ela está com um homem que eu sou apaixonado. E eu disse: o homem é seu namorado? Ela disse: é meu namorado e é marido dela. E eu quero matar ela para ficar com ele. Eu disse: você tem dinheiro? Ela disse: tem. Quanto você quiser eu pago. Eu disse: então eu quero que você me traga uma foto da moça. E eu quero que você procure saber que religião ela é. Aí ela: tá bom. No outro dia ela trouxe a foto e procurou saber a religião da moça. Eu disse: de que religião a moça é? Ela disse: não, não é nada do que o senhor está pensando não. Ela nem frequenta centro. Ela não é mãe de santo, nem frequenta centro não. Ela é uma coitada. Eu disse: eu sei. Mas eu quero saber de que religião essa coitada é, para poder matá-la. Ela disse: olha, ela é tão coitada
que ela é da igreja dos crentes. Aí eu disse, é. Então você vai procurar outro macumbeiro para matar ela. Mas por quê? Eu disse, porque essa coitada da igreja dos crentes eu não posso matar. O Deus dela não deixa as entidades entrar na vida e matar ela. Você é guardado pelos anjos do Senhor. Deus guarda a tua entrada, Ele guarda também a tua saída. Se o diabo pudesse, ele tombava teu carro, matava você. Mas ele não pode, porque Deus é contigo para te dar vitória. Deus é o Deus que nos protege, irmão. Você pode não ter dinheiro, mas você não precisa de guarda-costa. O leão da tribo de Judá está do seu lado para te dar vitória. É importante servir a esse Deus. O Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que batiza e leva para o mais alto céu. Naquele período, eu parei de fazer trabalho contra os crentes. Eu consagrei a última novela. Foi a novela Tieta do Agreste. Consagrando a novela Tieta do Agreste, irmão. Foi descoberto alguns crimes que eu havia cometido. As pessoas que trabalhavam para nós, trazendo criança, também foram presos. E entregaram o centro e me entregaram. A Polícia Federal veio me prender. Fui preso. Não podia ficar no presídio da Líbano Bruno, era o presídio de segurança máxima do estado de Pernambuco, porque a população do estado queria me matar. Eu fui enviado para o presídio São Leonardo, no estado de Alagoas. Só que o jornal e a TV do estado falou, está vindo para o presídio São Leonardo o maior comedor de criança do estado de Pernambuco, o pai de santo menininho do inferno, macumbeiro terrível, fez uma propaganda terrível minha. Os presos estavam tudo me esperando para me matar. Esse moço vai ser morto por pouco tempo, vai ser morto em qualquer prisão aí. Porque o que falaram dele, da morte da criança, quando ele cair numa prisão, que tiver bandido mesmo, os bandidos matam ele e matam também a mulher. A população estava revoltada. O carro da polícia ficou todo arrebentado de pedras, a população jogando para me matar. E eu pensando, eu tinha na época 20 anos de idade, ia fazer 21. Eu digo, mas no final de que esse povo, o que é que eles querem me matar? A revolta da população. Eu fui para o presídio de segurança máxima. Lá dentro do presídio eu fiquei em um quarto preso, que é o quarto do castigo, para depois ser liberado, para poder andar dentro do presídio. Quando me soltaram para poder andar dentro do presídio, irmão, eu apanhava muito ali dentro. Os presos me arrebentavam, era chute, pancada. Eles pegavam um espeto, que é feito com o cimento da cama embaixo, aquelas varas de ferro, eles quebram embaixo e faz um punhal. Uma certa vez, eu estava na fila do almoço, uma fila grande. Um preso chegou do meu lado com um punhal com mais ou menos 2 palmos do tamanho do punhal. Chegou do meu lado e disse, macumbeiro. Quando eu virei, ele disse, tu agora vai morrer. Travou minha barriga, perto do meu umbigo. Ele me deu uma punhalada que o punhal, se pudesse travar, sair do outro lado, sairia. Mas bateu na minha espinha atrás e travou. Quando ele me furou, ele começou a mexer o punhal. E disse, você vai morrer agora. Quando ele tirou o punhal de dentro da minha barriga, o sangue começou a jorrar. Eu caí. Os outros presos começaram a bater em mim, chutar a minha cabeça. Os carcereiros demoraram a chegar esperando eu morrer. Mas eu não entendia porque eu não morria, irmão. Chutaram, bateram. Eu era para morrer. Mas Deus não veio matar-me. Ele veio me libertar. E mostrar que Ele é o libertador. Eu não morri por causa da promessa de Deus, que é fiel e é verdadeira. Ali, irmão, eu levei 8 punhaladas no período que fiquei no presídio. Passou-se o tempo, eu apanhava todos os dias. Liguei para a mãe de santo e disse, quando é que a senhora vai me tirar daqui? Ela disse, eu não posso tirar você daí. Você confessou o crime, você vai ficar aí. Já falei com os governadores, falei com todo mundo, não tem jeito. Mas vamos ter uma reunião agora com os babalorixá e vamos ver o que é que vamos fazer por você. Teve a reunião. Os babalorixá disseram, olha, ele mexeu muito com o crente, atrapalhou alguns centros aqui, dispensa ele da magia, deixa ele na prisão, deixa morrer lá mesmo. Quando eu liguei para ela, ela disse, olha, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Eu disse, fale. Ela disse, você foi dispensado da magia. Você não faz mais parte da magia negra. Eu disse, e agora? Ela disse, agora você se vira. Eu disse a ela, mas a senhora sabe que eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém. A única pessoa que eu tenho é a senhora. A senhora é minha mãe. Ela disse, eu nunca fui tua mãe. Tu entrou nessa roubada só. E é só que tu vai ficar. Eu era um jovem de 20 anos, irmão. Agora não era mais macumbeiro. Eu nunca tinha entrado numa escola para estudar. Eu não sabia nem ensinar meu nome. Eu só vivia dentro da magia. Eu nunca tinha brincado com carro. Não tinha amiguinho nem colega. Eu vivia preso dentro do centro fazendo magia. Foi aquilo que eu aprendi. Ruim, mas foi o que me ensinaram. Ali, irmão, agora era um jovem de 20 anos. Preso em um presídio onde 2.000 presos queriam a minha cabeça. Eu apanhava todos os dias. Toda quinta-feira era dia de visita.
Todo mundo tinha visita, mas eu não. Depois que eu fui dispensado da magia, os demônios, os guias me deixaram em paz. Eu comecei a entender a vida de um ser humano. E eu ficava pensando por que eu era diferente de todo mundo. Todo mundo tem pai, tem mãe. Eu não tinha pai, nem tinha mãe, nem lembrava deles. Eu ficava pensando como foi que eu nasci. De quem eu nasci. Eu não tinha lembrança de família nenhuma, irmão. Lá dentro foi um momento de sofrimento. Quinta-feira era quinta de sofrimento. As pessoas que vinham fazer visita chegavam e jogavam coisa em mim. Cuspia no meu rosto. Batia na minha cara. Os presos colavam em mim e diziam: se você mexer com uma visita aqui, você morre. Eu era obrigado a aceitar qualquer tipo de sofrimento. Todo mundo trocava de roupa para receber visita. Eu não tinha visita. Fui emagrecendo muito rápido, ficando amarelo. E um dos presos que estava na minha cela disse: rapaz, você está muito estranho. Você está muito amarelo, eu estou achando que você está doente. Eu queria ainda ser alguma coisa. Eu disse: que doente, rapaz, nada pega em mim, eu tenho o corpo fechado. Ele falou: rapaz, se o teu corpo é fechado, eu acho que já abriu. Porque tu está muito magro. O outro disse: esse infeliz deve estar com AIDS. Chegou, conversou com o carcereiro e disse: olha, leva esse cara para fazer exame. Se ele tiver com AIDS, vai passar para a gente. Ali me levaram para fazer exame. Com 15 dias, o médico mandou o exame e o carcereiro me chamou. Quando me chamou, disse para mim: olha, pega tuas coisas que tu vai ser transferido de cela. Eu disse: eu vou para onde? Ele disse: você vai para a cela que tem que cuidar dos médicos. Eu disse: por quê? Ele disse: porque você está com câncer e vai morrer. Agora, irmão, eu tinha perdido minha juventude toda. Ia perder toda a minha vida. Sem conhecer nada e nem ninguém. Quando fui transferido de cela, fui para uma cela que tinha cuidados médicos. Tá? Os carcereiros eram formados em tratamento para tratar dos cancerosos. Logo que eu cheguei, eu vi logo 3 cancerosos saindo dentro de um saco para ser enterrado como de gente. Pois não tinha família, era enterrado lá detrás do presídio mesmo. Ali, irmão, eu comecei a emagrecer muito rápido. Eu perdi a fome, não tinha força para andar, não tinha força para comer. Eu passava a mão na minha cabeça, meu cabelo caía. Eu comecei a perder o cabelo. Mas um dia eu vi um irmão pregando lá dentro do presídio. Eu fiquei pensando: será que esse Deus dos crentes existe? Se ele existe, por que ele fez isso comigo? Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém. Vivi a minha vida dentro daquele centro. Não conheço ninguém, não tenho ninguém como amigo. As pessoas que se aproximam de mim são pessoas que se aproveitam para que eu venha fazer rituais para eles. E agora todos me abandonaram aqui dentro dessa prisão. Já fazia tempo, irmão, e eu não tinha visita de ninguém. Estava ali, condenado pela sociedade. Se saísse daquele presídio, eu era morto na rua no mesmo instante. Não tinha ninguém. 6 horas da tarde eu recebi uma visita. Era de um carcereiro que odiava a mim. Ele tirava o soro que me sustentava e dava um soco na minha barriga. Isso era todo dia de 6 horas. Quando eu via ele, eu já fechava os olhos e tremia, esperando ele bater em mim. Comecei a levar uma vida de grande sofrimento lá dentro. E dentro de mim eu me interrogava: por que eu era assim? Os outros presos que fez tanta coisa ruim, eles tinham família, e eu não. Um dia entrou uma mulher por dentro da cela, na prisão. Quando ela entrou, eu olhei para ela, era dia de visita. Eu vi aquela mulher parecendo comigo. Tinha uma característica de rosto igual ao meu. Eu olhei e disse: será que essa mulher é minha família? Aí aquela mulher olhou de cama em cama procurando alguém. Eu disse: deve ser parente minha. Eu fechei os olhos e fiquei esperando aquela mulher chegar na minha cama. Quando eu abri os olhos, ela estava vindo na minha direção. Me trouxe uma esperança, irmão. Uma alegria tão grande. Mas quando ela chegou perto, que ela falou, eu olhei. O filho dela estava do meu lado, na cama do lado. Aquela mulher pôs o filho no colo, beijou ele, estava muito ruim ele. Abraçou, beijou e começou a falar palavras de mãe para aquele filho. Aquelas palavras me traziam inveja. Eu comecei a chorar. Desejo tão grande de ter uma mãe. Palavras de mãe tão bonita. E aquelas palavras tão suaves. Eu fiquei ouvindo ela falando com o filho e me trouxe tanta alegria. Quando terminou a hora da visita, aquela mulher levantou para ir embora. Eu pensei comigo: eu vou tocar na mão dela, ela vai falar alguma coisa bonita para mim. O canceroso, ele não tem força, irmão. Os ossos parecem que quebram, parecem que estão quebrados. Mas eu fiz força, levantei meu braço. Quando ela passou, eu joguei o braço no braço dela. O filho dela tinha dito. Ela me achou muito novinho. E o filho dela disse: é um macumbeiro de Recife. Quando eu peguei na mão dela, aquela senhora de idade, cabelinho branco. Quando eu peguei na mão dela para ouvir uma palavra de uma mãe, ela virou-se para mim, deu uma tapa na minha mão e disse: macumbeiro desgraçado, o meu filho está aqui sem dever, mas você está aqui porque você deve. Você tem que morrer e queimar nas profundezas do inferno. Era uma senhora de idade, irmão, que saiu palavras tão lindas para um filho e maldição para mim. Eu chorei e eu entendi que todo mundo me odiava. Eu queria morrer. Quando aquele carcereiro veio tirar meu soro e bater em mim, eu olhei para ele e disse: faça um favor para mim, me mate. Ele disse: eu quero matar você aos pouquinhos. Você tem que saber o que é castigo.
Eu falei para ele, me mate, por favor. Aí ele disse, você ainda vai sofrer muito. Você ainda vai comer o pão que o diabo amassou. Eu apanhava, irmão, todos os dias. Eu olhava as pessoas, invejava as suas famílias. Eu não tinha ninguém. Era um jovem de 20 anos, condenado pela sociedade e condenado para o inferno. Mas tinha alguém que não tinha se esquecido de mim. Quando a minha mãe me perdeu, ela chegou para minha irmã mais velha e disse, vamos fazer uma campanha de oração para o seu irmão voltar. Passou-se 18 anos. Minha irmã mais velha chegou para minha mãe e disse, mãe, se o meu irmão tivesse vivo, ele já estaria aqui. Com 20 anos ele saberia voltar. Mãe, meu irmão com certeza já morreu. Eu não vou mais orar por ele. Eu espero que a senhora entenda. E eu peço à senhora também que esqueça isso. Ele morreu, mãe, o povo já esqueceu. A senhora tem que esquecer. Minha mãe conta que chorou, abraçou minha irmã mais velha e disse, minha filha, Deus vai dar muita saúde a você, para você ainda ver seu irmão e abraçar ele e saber que o Deus que faz promessa é fiel com a sua palavra. A minha mãe, irmão, ninguém roubava a sua fé nem a sua esperança. As irmãs criticavam ela, mas quando ela tinha oportunidade na igreja, ela dizia, um dia vocês vão ver o meu filho aqui, pregando a palavra de Deus. Eu estava doente, irmão, morrendo. O câncer derrubou todo o meu cabelo, a minha pele descascava, ferida no meu corpo não sarava. Eu estava morrendo. Um carcereiro, um senhor de idade entrou. Ele olhou e disse, você é muito novinho, você está sofrendo muito. Eu vou ajudar você. Você sente dor no braço direito? Eu me abri com aquele homem pensando que ele ia me ajudar. Eu falei, meu braço dói muito. Ele disse, e o esquerdo? Eu digo, também. Ele, a perna? Eu digo, também dói. Meu corpo inteiro dói. Ele disse, eu vou ajudar você. Você não vai sentir mais dor nenhuma. E saiu. Com os 3 dias aquele homem volta. Ele disse para mim, olha, eu consegui o remédio para te ajudar. Ele foi conversar com o diretor. E disse, diretor, aquele moço de Recife. Não tem pai, não tem ninguém. Não consegue ir no banheiro, está sofrendo. Permita, dê a ordem para a gente dar nele a injeção da misericórdia. Era a injeção que mata os cancerosos. Quando aquele homem entra pela porta, era a minha esperança. Mas quando eu olho na mão dele, tinha uma corda. Era a corda que amarrava o canceroso para ele não reagir e dar a injeção da misericórdia. 3 médicos por trás dele. E eu começo a chorar, tremer, porque eu sabia que eu tinha visto eles matar muitas pessoas lá dentro. Eu vi que ele ia me matar. Quando aquele homem chegou perto de mim, eu olhei para ele e eu disse, o senhor falou que ia me ajudar. O senhor não vai me ajudar, o senhor vai me matar. Não faça isso comigo não. Me ajude. Deixe eu viver. Eu vou mudar, eu vou ser bom para as pessoas. As pessoas vão gostar de mim. Ele disse, não tem mais jeito para você. O último jeito para você é a morte. Começou a amarrar meus braços. Eu olhei para ele, irmão, dentro dos olhos dele. Eu falei, eu tenho 20 anos. Deixa eu viver. Ele disse, não tem jeito para você. Injetou a injeção no meu braço. Aquela injeção começou a tornar o meu sangue em água. Eu comecei a sentir uma dor tão forte. Apareceu para mim o Exu Caveiro, o Deus da morte. Ele disse, eu vou levar sua alma para mim. Você vai me conhecer como eu sou de verdade. Ali, irmão, eu sabia que eu estava morrendo. Eu fechei minhas mãos e disse, eu não quero morrer. Eu não vou morrer. Eu era muito jovem para morrer. O carcereiro viu que eu estava demorando. Ele me deu outra dose. Eu pedi novamente a ele, não faça isso. Não me mate. Quando ele deu a outra dose, o meu sangue tornou-se em água. Meu corpo paralisou naquela hora. E de repente, eu me encontrei de pé. Quando eu me encontrei de pé, o meu corpo estava deitado. Era o meu espírito que saiu do meu corpo. Naquela hora, irmão, eu ouvi um barulho atrás de mim. Alguém gemia. Quando eu olhei para trás, era um buraco que estava me sugando para dentro. Eu entendi que eu tinha morrido. E o meu espírito ia para o inferno. Naquela hora, aquele buraco sugou meu espírito para dentro. Eu pensei, porque o espírito do homem fica consciente de tudo que ele fez. Ele fica consciente. Por isso que a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor para ser julgado. Os vivos e os mortos. Porque o espírito tem consciência para ser condenado. Quando o meu espírito foi sugado para aquele buraco, irmão, eu caí em desespero. E o meu espírito, eu falei, eu queria uma chance, só uma oportunidade. Mas eu não tinha mais. Minha chance e a minha oportunidade acabou. Quando de repente eu sou sugado, eu olho para um lado, uma escuridão tão grande. Eu olho do outro, eu estou vendo que eu estou indo para o inferno. Eu paro naquela escuridão, eu olho para um lado, para o outro, não vejo nada, nem vejo ninguém. Eu entendo que ali ainda não era o inferno, mas eu estava indo para lá. E desespero, irmão, eu queria uma chance, uma oportunidade para ser alguém diferente. Mas ela tinha se acabado naquela hora. Foi aonde eu ouvi uma voz bem forte.
Essa voz bradou lá dentro, muito forte. E essa voz falou: Deus, ó Deus, eu não sei aonde o meu filho está, mas vai ao encontro dele, Deus. Traz o meu filho de volta para mim. Aonde ele estiver, trai para os meus braços. Eu reconheci aquela voz, veio na hora a lembrança em mim, quando eu tinha 6 anos de idade. Era a voz da minha mãe, irmão, que não esqueceu de mim, que não me abandonou, que estava orando sem saber minha existência, mas estava clamando pela minha vida. E a Bíblia diz que pelo clamor do pobre, gemido dos necessitados, o Senhor Deus se levanta do trono. A Bíblia diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Minha mãe estava clamando ao Deus da vida, ao Deus de poder, ao Deus de glória. Naquela hora, irmão, minha mãe gritou novamente e disse: Deus, traz o meu filho para os meus braços. Foi quando meu espírito estava indo em direção ao inferno, com certeza. Apareceu 5 homens, que quando ele apareceu, aquele lugar tornou-se branco. E aquele homem tinha a veste resplandecente. E quando eu parei de frente de um deles, eu perguntei quem era. Ele olhou para mim, sua boca não batia, mas a voz saía. Ele disse: eu sou Deus da tua mãe, eu sou o dono da vida. Eu te ordeno agora, Espírito, volte para o teu corpo. Meu espírito voltou para o meu corpo. Era 7 horas da manhã. Eu pensei que aquilo era um sonho ruim que eu tinha tido. Mas quando eu abri os olhos, eu estava dentro do saco. Era o saco que enterrava os defuntos com câncer. E era enterrado como indigente. Se eu estava dentro do saco, é porque eu já estava sendo condenado morto. Mas quando o carcereiro veio me pegar, que veio verificando os sacos, quando ele abriu o meu, eu abri os olhos. Ele olhou e disse: olha, o jovem aqui, o rapaz do número 9, está vivo. Tá não, eu dei 2 injeções nele, o outro carcereiro falou. Está vivo, que ele mexeu. Ele se aproximou de mim, olhou para mim, e mexeu comigo e perguntou que eu estava vivo. Eu fiz assim com a cabeça. Ele falou: o que aconteceu com você? Eu disse a ele: o Deus da minha mãe, ele me voltou novamente à vida. Abracachou, minerecia. Nada está perdido não, irmão. Você tem um Deus que é o Deus das coisas impossíveis. Não desista do seu sonho. Não desista não. Nada está perdido. O teu Deus está vivo para te dar vitória. Deus de vida está aqui. O carcereiro disse: deixa ele. Ele daqui uns dias morre. Mas foi engano dele, irmão. Eu disse comigo mesmo: Deus da minha mãe, manda alguém vir aqui que eu quero ser crente. Na quinta-feira, o irmão que entrava evangelizando, ele perguntou: alguém aqui dentro quer aceitar Jesus? Eu levantei a mão. Ele disse: moço, você quer aceitar Jesus? Eu disse: eu quero. Eu levantei minha mão, ele colocou a mão na minha cabeça. E quando ele orou por mim, Deus me batizou na hora com o Espírito Santo. Eu fui curado do câncer, irmão. Com 1 ano, eu me levantei e tornei-me um pregador do Evangelho de Cristo. Passei 4 anos e 6 meses na prisão. Quando veio o meu alvará de soltura, um pastor que fazia evangelização dentro do presídio, ele disse: você não tem família, você não tem para onde ir, você quer ir para minha casa? Eu disse: eu quero. Ele disse: eu fiz um quartinho lá, que eu guardo algumas ferramentas, mas eu vou limpar ele e você vai ficar morando lá, até você conseguir um emprego, ou quem sabe encontrar a sua família. Eu disse para ele: olha, pastor, contei o que aconteceu comigo. Eu disse: olha, eu tenho mãe, só que eu não sei o nome dela, mas eu sei que ela existe. E ali, irmão, fui para a casa daquele homem. Quando era dia das mães, era dia que eu sofria. Todo mundo tinha mãe, eu não. Dia dos pais, todo mundo tinha pai, eu não. O pastor me abraçava e dizia: eu sou seu pai. Era um pai, irmão, mas não era meu pai. A mulher dele era uma mãe para mim, mas não era minha mãe. Eu queria meus pais, eu queria minha mãe. O pastor disse para mim, ensinou eu a orar. E disse para mim: olha, eu vou levar você para um monte para orar. E no monte, você vai conversar com Deus. Vai ter um particular maior. Mas eu fui para o monte mais com curiosidade. O povo dizia que no monte as folhas pegavam fogo. E eu fui para ver. Chegou lá no monte, encontrei o irmão pegando um monte de folha e jogando para cima. E dizendo que o fogo estava pegando. Eu digo: coitado desse irmão, orou tanto que endoidou. Porque aí eu estou vendo folha, não estou vendo fogo. Aí eu comecei a observar os irmãos. Um veio para o meu lado, marchando, pulando. Eu digo: esse aí virou exército, virou polícia agora do exército. Eu comecei a achar aquilo estranho, irmão. Era muito fogo, os irmãos corriam, pulavam, gritavam, sapateavam. E eu fiquei olhando aquilo ali, achando muito interessante. Mas o que me chamou mais atenção foi um rapazinho magrinho. Ele estava abraçado com uma rocha, uma pedra. E eu disse: mas esse daí deve estar doido, arrumou uma namorada agora que é a pedra. Eu digo: deixa ele se levantar que eu vou perguntar o que ele está fazendo aí. Era meia-noite, aquele moço abraçado com uma pedra. 5 horas da manhã ele levantou. Eu disse: ô varão, como é teu nome? Ele disse: é Tiago.
Eu disse, ô Tiago, por que tu abraça essa pedra aí? Ele disse, não, isso aqui é um costume que eu tenho. Mas na minha oração, tudo que eu peço a Deus abraçado com essa pedra, Deus me dá. Eu digo, é verdade, Tiago? Ele disse, é. Deus me deu um emprego, Deus me deu casamento, Deus me deu tudo que eu peço. Eu disse, Tiago, eu posso orar nessa pedra? Ele disse, pode. Eu disse, qual é o dia que tu não vem? Ele disse, eu só venho na sexta. Eu digo, então tá bom. Aí eu passei vindo, irmão, no sábado, domingo, segunda, terça. E eu dizia a Deus, deixa eu ver minha mãe. Deixa eu abraçar ela. Deixa eu sentir minha mãe. Eu quero ver minha mãe, Deus. Eu orava, irmão. E a minha oração era ver minha mãe. O desejo do meu coração era minha mãe. Mas um dia, lá no monte, Deus usou um garoto em profecia. E aquele garoto disse, meu filho, eu vou fazer uma surpresa a você, que vai alegrar o seu coração e a sua alma. Eu não sabia que surpresa era essa. O pastor, ele tinha uma Kombi e ele tinha uma Brasília. Aí ele vendeu a Brasília e foi procurar minha família no Recife. Mas eu não sabia o nome de ninguém. Ele não encontrou ninguém da minha família. Quando ele estava para vir embora, ele encontrou o pastor Isaac Martins. É o pastor presidente do campo de Abreu e Lima da Assembleia de Deus. O pastor Isaac disse, vai estar tendo um evento aqui das irmãs. É o 25º aniversário do ciclo de oração. Vai ter as irmãs de toda a região. As dirigentes vai estar aqui. Traz esse moço. De repente acontece um milagre. Ele sabe pregar? O pastor disse não. Que ele não sabe ler. Eu não sabia ler, irmão. Nem sabia escrever. Ele não sabe não. Mas ele conta algo do testemunho dele que é muito tremendo. Era algo da oração. Quando Deus botou meu espírito, eu sempre contava na igreja. Ele disse, traz ele que ele vai ter uma participação no congresso. O pastor chegou para mim e disse, olha, se prepare que sábado você vai pregar de um grande congresso em Recife. Ali eu comecei a orar, a jejuar. Mas naquele período eu discuti, briguei com o filho do pastor. Ele com ciúme do pastor, porque o pastor um dia me levava. E eu e ele discutimos, saímos na tapa. Brigamos mesmo, tapa lá, tapa pra cá. E foi uma briga assim, rolando no chão. Aí no final da briga, ele chegou comigo e disse, olha, não quero mais falar com você não. Lá no Nordeste, eles ficam de mal, chama de mal, põe o dedo assim. Aí põe um dedo, se o outro cortar, aí não se fala mais. Aí me deu o dedo, eu cortei. Aí não se falamos mais. Só que ele era a pessoa que lia a Bíblia para eu poder pregar. Eu dependia dele, porque ele lia, eu gravava na cabeça e pregava aquilo que ele leu. Só que agora eu estava de mal dele. Aí quando foi no sábado, o pastor disse, se prepare que a gente vai sair, que daqui para Recife é 200 quilômetros. Se prepare para a gente ir. Ali, irmão, eu estava de mal dele e eu tinha que ler o versículo para pregar. Era o Salmo 23. Mas eu não sabia ler. E eu comecei a tentar falar com ele de dia e manhã. Passava por ele, oi, ele nem falava comigo. Aí eu voltava, oi, ele, bem sério. Molecão novo. Aí eu lembrei que ele gostava muito de sacolé. É um picolézinho que é feito num saco em casa. Aí eu fui lá, comprei 3 sacolé de coco, que era o mais que ele gostava. Aí quando eu fui passar perto dele, eu, opa, um sacolézinho. Aí ele parou e disse, quero, eu disse, tome. Ele chupou o sacolé. Quando terminou, eu, outro. Ele, opa. Quando terminou, outro. Aí ele disse, você está querendo alguma coisa? Eu disse, eu quero pedir perdão a você, meu irmão. Você é o irmão que eu conheço. Choramos junto, ele me abraçou. Eu disse a ele, meu irmão, você me perdoa? Ele disse, te perdoo. Eu disse, eu estou perdoado do fundo do teu coração. Ele disse, tá. Eu digo, então vamos ler a Bíblia para mim agora. Aí ele disse, você estava com interesse, né? Eu digo, sempre tem um interesse por trás, né? Vamos ler. Aí ele leu. Ele disse, qual é o tema? Eu disse, é Salmo 23. Ele, rapaz, é muito fácil esse versículo. Aí leu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu disse, mas se eu ficar nervoso, eu posso esquecer, porque eu não sabia ler. Então eu tinha que gravar na cabeça. Aí o pastor já me mandou se preparar e fomos na Kombi. De Maceió para Recife, 200 quilômetros. Eu fui na Kombi com o pastor, citando o versículo para não esquecer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O pastor viu eu falando sozinho, ficou preocupado. Aí está tudo bem aí, varão? Eu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Até chegar em Recife. Chegamos lá, irmão, uma comissão, ciclo de oração enorme. Aquela multidão de irmãs, tudo vestido de azul. E quando eu me aproximei do púlpito, eu tinha muito medo de pessoas que andavam com Bíblia grande, que nem a minha. Eu não sabia ler, eu achava que quem andava com Bíblia grande era pregadores. Então eu ficava com muito medo de pregar perto de alguém que sabia ler e pregava. Quando da fé eu vi aquela multidão do pastor, tudo aquelas Bíblias grandes, a minha perna tremeu. Eu ajoelhei lá para orar e fiquei, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Foi a minha oração de meia hora, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Para gravar o versículo. Aí me levantei e ficava bem baixinho, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Quando de repente uma senhora começou a olhar para mim. E ela olhava bem sério para mim. E eu, o Senhor meu pastor e nada me faltará. E ela olhando. Eu digo, essa senhora está olhando de mal, acho que ela está olhando porque eu estou falando aqui. Aí botei a mão na frente, que o Senhor meu pastor e nada me faltará. O Senhor meu pastor e nada me faltará. E aquela mulher olhando, eu me levantei, fui no banheiro. E ela olhava para mim de um jeito. Eu fiquei olhando e digo, se essa mulher fosse novinha, ela estava me paquerando. Mas está muito velhinha para estar me paquerando. Aí fui, voltei e ela olhando para mim. Aí depois, irmão, fiquei com medo.
Porque lá em Recife, a fama de Recife dos profetas é que pregador em pecado não prega lá não. As dirigentes de oração se levantam e faz ele descer do púlpito na hora e revela o pecado. Eu parei, eu briguei com o filho do pastor, passei a semana de mal dele, e agora que eu vim pregar foi que eu falei. Eu acho que Deus ainda não me perdoou e está revelando aquela irmã. Irmão, aí eu fiquei com medo. Aquela mulher olhando para mim, eu tirava o rosto para lá, eu digo, meu Jesus, tem misericórdia. Eu dizia, Deus, pobre a minha vida hoje, não me envergonha aqui não. Eu morrendo de medo, irmão. Louco para me dar a oportunidade, eu falar algo rápido e parar. Quando me deram a oportunidade, eu peguei e citei o versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu citei o versículo, aquela mulher levantou e deu um estouro bem grande de línguas estranhas. Quando ela estourou em línguas estranhas, eu digo, pronto, Deus agora revelou, foi tudo. Disse, agora eu estou arrebentado. Aí comecei logo a gaguejar, e aquela mulher se levantou, ela era bem branca, vermelha, levantou e veio na minha direção. Eu digo, Jesus, tem misericórdia, Senhor, não vai me revelar esse negócio aqui não, que eu estou arrebentado agora. E eu com medo, irmão, de passar vergonha e envergonhar também o pastor que me levou. Quando de repente aquela mulher chega perto de mim, as minhas pernas estavam tremendo. Ela colocou a mão assim e disse, moço, eu quero fazer uma pergunta e não posso deixar esse trabalho terminar, eu quero fazer agora. A igreja parou, irmão, porque aquela mulher era profeta. E a igreja sabia que algo de profecia podia sair dela. E a igreja parou para ouvir a profecia. E eu, tremendo de medo daquela mulher, ela olhou para mim bem sério e disse, mas eu só quero fazer uma pergunta a você. E eu parei, eu digo, ai Jesus, e agora? Eu digo, faça, irmã. Ela disse, moço, porventura, moço, porventura, você tem um sinal de pelo de carne nas suas costas? Eu olhei para ela, eu disse, eu tenho, irmã. Ela disse, moço, porventura, no seu pé esquerdo, você tem um sinal de sangue que toma conta da planta do teu pé esquerdo? Eu disse, eu tenho, irmã. Como é que a senhora sabe? Ela disse, moço, ela começou a chorar. Ela disse, moço, você tem mãe? Eu disse, não tenho, irmã. Ela disse, sabe por que eu sei disso, moço? Eu perdi você. Você é meu filho. Ontem de madrugada, Deus disse, minha filha, o seu sofrimento acabou. Amanhã eu trarei o teu filho para os teus braços. Ela disse, Deus trouxe você, meu filho. Eu ainda estranhei, que ela era branca. Eu digo, mas por que a senhora é branca? Ela disse, você é moreno igual ao seu pai. Quando você andou para tomar água, você anda igual a ele. Quando você pegou o microfone, você fala igual ao seu pai. Você é o meu filho que estava perdido. Jesus lhe trouxe de volta. Deus vai trazer, irmão, de volta o que você perdeu. O diabo não pode levar o que é seu, não. Deus vai trazer de volta o que você perdeu. Ela é Deus e é fiel. Abracei minha mãe. Ela pegou o microfone e disse, igreja, esse é o meu filho, que eu sempre disse a vocês que um dia voltaria para casa. Minha mãe estava velhinha, mas com força e saúde, irmão. Ela disse, meu filho, vamos em casa. Seu pai já faz mais de 20 anos que não fala comigo, por sua causa. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela bateu na porta. O meu pai perguntou quem era, minha mãe disse, nego, sou eu. Meu pai, com raiva da minha mãe, que ele não se falava, ele disse, o que é que você quer? Nego, é que você tem visita. Era 10h30 da noite. Meu pai disse, isso não é hora de visita, tá na casa dos outros não. Manda a visita voltar amanhã. Minha mãe começou a chorar e disse, nego, essa visita é muito importante, abre a porta. Meu pai ficou preocupado porque minha mãe estava chorando. Ele abriu a porta, irmão. Quando meu pai abriu a porta, eu olhei e eu me vi mais velho. Meu pai me olhou e me se viu mais novo. Meu pai começou a chorar e olhou para minha mãe e disse, é ele? Minha mãe disse, é. Meu pai correu e me abraçou, me beijou e disse, meu filho, minha vida se acabou por sua causa. Depois que sua mãe perdeu você, eu perdi a alegria de viver. Mas sua mãe dizia para mim todos os dias que você um dia ia voltar. Meu filho, você voltou. A chuva que vai erguer. Meu pai chorou tanto, irmão, me abraçou, me beijou por várias vezes. E disse, Deus existe, Ele é fiel. E meu pai disse para o pastor que estava comigo, quero aceitar Jesus novamente. Meu pai voltou para Jesus. A minha mãe ligou para a minha irmã mais velha. A minha irmã pensou que tinha acontecido alguma coisa com meu pai. Entrou dentro de casa, nas carreiras, e disse, mãe, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com meu pai? Minha mãe disse, não é seu pai ali. E o que aconteceu? Minha mãe disse, minha filha, está vendo aquele moço ali? Minha irmã disse, parece com meu pai. É.
É o irmão que você parou de orar. Minha irmã começou a chorar e me abraçou. E disse: meu irmão, me perdoe. Eu parei de orar porque eu pensei que você estava morto. Mas você está vivo. Deus, irmão, é Deus. Acredite no que Ele prometeu a você. Se coloque de pé. Creia no que Deus prometeu. Ele não falha. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele é justo. E a promessa dele, ela nunca volta vazia.